fala com o Dr. Efraim Lopes. Vamos saber mais a respeito de distúrbios sexuais e metabólicos. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório para falar de um tema tão importante, né, doutor? Perfeito. Eu quero abrir essa entrevista explicando um pouquinho para o nosso público o que são distúrbios metabólicos, né, e sexuais. Bom, os distúrbios sexuais teriam a ver tanto no homem quanto na mulher. No que diz respeito ao homem, este é um estudo que vem mais ou menos desde finais da década dos 70, começo da década dos 80, na procura de propiciar, de proporcionar para o homem uma ereção peniana que o capacite para ter uma boa relação sexual. Bom, desde essa época para cá tem se feito um sinnúmero de intervenções cirúrgicas e tratamentos clínicos e químicos tentando melhorar a performance da ereção. Hoje em dia temos uma visão bastante mais clara comparada com os anos 80, com os anos 90. Sim. Antigamente, eu diria, visava-se apenas o estudo do pênis e procurava-se tratar o pênis. Fazia procedimentos cirúrgicos no pênis e colocava-se próteses no pênis. Jamais se visualizava o conceito geral do paciente. Hoje em dia, eu diria que a grande mudança nesse sentido está justamente em que nós vemos o paciente e não o pênis. Observamos que mais de 90% da disfunção sexual masculina tem como fundamento transtornos metabólicos, sistêmicos, onde vários órgãos estão atingidos. O pênis seria um sintoma a mais, a falha da ereção seria um sintoma a mais. De tal forma que colocar uma prótese, por exemplo, em um diabético, que são os mais afetados, nós colocamos um elemento que propicia uma penetração durante um período e que depois o diabetes terminará de eliminar a função da ereção complementar que o indivíduo que coloca próteses tem. Então, julgo que a abordagem deve ser feita sempre, e é o que se faz hoje em dia, global do paciente. Um estudo metabólico e sistêmico para saber os determinantes, as causas que provocaram a falha da ereção. Eu posso te comparar tranquilamente que é como se um indivíduo me consulta por um apendicite e você dá uma analgésica. Vai resolver o problema naquele momento, naquele dia. A dor, mas não o problema. O problema vai terminar matando de qualquer forma o O paciente. ideal é resolver o problema, né, doutor? Ou pelo menos, né, retardar que esse problema aconteça. Exato, não é isso? acompanhar sistemicamente o paciente como um todo. Isto no que diz respeito ao homem, no que diz respeito à mulher, eu diria que até hoje ainda continua sendo um segredo guardado a 7 chaves pela mulher. E entendemos que toda mulher menopáusica, ela vai ter de uma forma ou de outra uma falha na sua relação sexual. Ela não tem mais libido ou não tem um orgasmo satisfatório. E é óbvio imaginar isto porque ela adoece de um transtorno hormonal fisiológico, a menopausa. O ovário para de produzir os hormônios necessários para ter uma atividade sexual, em todos os sentidos. E então é evidente que esta carência leva a mulher também a uma desordem, eu diria assim, no que diz respeito à relação sexual. Certamente. Quando consideramos esta parte hormonal, estou falando apenas da mulher, mas o homem também é vítima deste transtorno. Sim. Eu diria que mais ou menos a partir dos 35, 40 anos, nós temos um déficit progressivo de hormônios, principalmente testosterona. É evidente que o libido deste indivíduo, a disposição física, a capacidade vai estar comprometida, não vai ser igual, nunca mais. Consequentemente, óbvio, ele terá uma falha em termos de ereção peniana. Então, o componente hormonal, o monitoramento dos hormônios no homem é fundamental para você tratar o distúrbio de ereção ou distúrbio sexual. Cabe informar, eu acho interessante também, quando se fala de metabolismo. O metabolismo é apenas
a forma diferente que todos os elementos que estão dentro do nosso organismo ou que colocamos mediante a alimentação, eles se misturam de tal forma para produzir a função, a vida mesma. Eu costumo colocar o exemplo de que o ser humano está constituído mais ou menos de uns 20 bilhões de células, e cada célula por um número parecido de moléculas, e as moléculas por um número parecido de átomos, e os átomos têm elétrons e prótons girando a vida toda, 24 horas. Então, cabe pensar de onde sai, onde existe ou como é produzida a energia que permite que este microcosmo se mantenha em movimento durante a vida inteira. É evidente que tem que existir uma fonte de energia que fabrique, que seja fabricada para que este microcosmo se mantenha em movimento. Isto envolve justamente o metabolismo, o funcionamento de toda a bioquímica interna, e ela diz respeito não apenas a hormônios, diz respeito a osso, diz respeito a tudo, absolutamente a todas as funções do nosso organismo. Quando falamos de alimentação, é metabolismo alimentar, e é evidente que eu diria que sustento sempre uma teoria. Uma boa relação sexual deve ter um bom libido, desejo sexual, uma boa disposição física, justamente a energia, e uma boa ereção. E, obviamente, também ter libido. Se você não tem vontade, não adianta ter um pênis duro se você não tem vontade, se você não tem energia, não vai resolver. Para mim, acredito que esta triade de energia, libido e ereção são o fundamento de uma boa relação sexual. Perfeito, doutor. E quais são as diferentes formas que os distúrbios se apresentam? Bom, eu diria que ou não tem boa ereção para uma penetração normal, ou o indivíduo perde a rigidez na hora da penetração, ou no meio da relação sexual. São duas formas que poderia se apresentar. Eu fiz uma relação importante do aspecto sistêmico do organismo com a ereção, mas existem também doenças específicas do pênis que o incapacitam para ter uma boa relação sexual. Uma delas é justamente a doença de Peyronie. É um transtorno imunoalérgico de caráter progressivo, crônico, que cria áreas de calcificação no pênis, formando tortuosidades de todas as formas imagináveis. Essa doença de Peyronie, nós temos até uma dúvida aqui de um internauta, né, que nos mandou, que é o Marcos, que ele tem 32 anos e fala que está com essa chamada doença de Peyronie. Ele está querendo entender melhor, até o doutor está dando essa explicação aí pra gente, e saber se existe tratamento ou cirurgia, ela é comum, doutor? Disse-se que a doença de Peyronie atinge mais ou menos um 4% da população masculina. Mas, como eu disse, a doença de Peyronie tem características muito específicas. Geralmente, existe uma tendência heredofamiliar, existem familiares que têm este tipo de problema. E, como já disse, ela é progressiva e ela tem pontos de calcificação. Ela é muito específica, os sintomas. Há uma tendência a chamar a todas as tortuosidades penianas de Peyronie. Eu diria que teríamos que classificar primeiro isso, né? Pode ser uma tortuosidade peniana provocada por trauma, pode ser uma tortuosidade peniana provocada por uma fratura da albuginea do pênis, que também é relativamente frequente, e provocada por uma relação sexual muito dinâmica, digamos assim, muito forte, que provoca uma fratura. E a tendência das pessoas é chamar de Peyronie. Aquilo não é Peyronie, aquilo é simplesmente uma fratura. Ou uma... Identificar com o especialista primeiro o que é, né, o que ele está tendo ali naquele momento. Evidente. Também, porque ele pode pensar que é essa doença. E o importante é entender o tipo de tortuosidade que este paciente tem. Cada um das diferentes formas de tortuosidade tem diferentes formas de tratamento. A doença de Peyronie não necessariamente tem que ser tratada cirurgicamente. É suscetível de ser tratada clinicamente. Que ótimo. É muito fácil. Claro que quando há uma fratura peniana, o tratamento necessariamente será cirúrgico. Então é importante a consulta. O paciente tem que ir ao médico, o médico fazer o diagnóstico e indicará, obviamente, o tratamento para ele, de maneira correta. Perfeito, doutor.
Doutor, para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber também quais são os principais fatores que levam à falta da ereção. Fatores, como já disse, um dos maiores está o déficit hormonal e o compromisso do metabolismo. Quando falamos de metabolismo, estou me referindo a diabetes, estou me referindo também a determinadas doenças neurológicas, vasculares. Existem vários tipos de fármacos que também provocam uma queda na ereção peniana, uma falha da ereção peniana. Como falamos agora também, a doença de Peyronie, o trauma peniano. Mas eu julgo que a grande maioria, o grosso, a maior parte deste transtorno está determinado pelos problemas metabólicos. Uma boa correção metabólica, uma boa correção hormonal, um tratamento, ou melhor, uma abordagem do paciente, não do pênis, certamente irá resolver o problema. E repito, provocar ereção é muito fácil. Existem hoje em dia uma série de fármacos utilizados, injetáveis, em forma de pílulas, em forma de comprimidos, que você consegue obter a ereção. E chega uma hora que também o comprimido, a pílula não te resolve, ou a injeção também não te resolve, se você tem uma doença que provocou, ou melhor, a causa principal da tua falha erétil. Isso é muito importante, tratar a doença. Tratar o paciente. Perfeito, doutor. Adorei saber mais a respeito desse assunto. Espero contribuir aí com os nossos internautas, com todas as informações que o doutor passou no nosso programa. E para vocês saberem mais a respeito do trabalho do Dr. Efraim, vocês podem acompanhar também no site que você acompanha aí na sua legenda. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade.